Oi, alunos, como vocês estão? Então, queridos, a gente vai prosseguir no nosso estudo de classes gramaticais. Depois, assim, mais para frente, nós vamos retornar à literatura brasileira, tá? Mas vamos caminhar um pouco na língua portuguesa, que era algo que já estava previsto se estivéssemos em presenciais, tá? Então, aí nós estudamos o substantivo, né? Assim, do jeito que a gente pôde, né? O artigo. E agora nós vamos entrar em adjetivo. Então a gente estava vendo no início das aulas que classe gramatical é uma forma de que a língua organiza as suas palavras, né? Porque ela tem o seu vocabulário e nesse vocabulário tem um número infinito de palavras, né? Que ela tenta se organizar, colocar em grupos, né? Colocar em classes. E dentro dessas classes, esses elementos que estão lá, eles têm que ter algo em comum, né? Eles têm que ter algo em comum. No caso do substantivo, a gente viu que era a classe que nomeia os seres, então todo nome se encaixa na classe de substantivos. No artigo, né, ele vai estar indicando, né, o gênero, né, o número, né, dentro da gramática daquela língua, ali, daquele vocabulário, né, se é masculino, feminino, se ele já está no singular ou no plural. E o adjetivo, que é uma outra classe gramatical, que também nos elementos que estão ali dentro tem que ter algo em comum para ser chamado de adjetivo, não é verdade? E o que seria esse algo em comum para ser chamado em adjetivo? Bom, o adjetivo ele é uma palavra que ele vai ter a incumbência de qualificar, né, de caracterizar, mas o que, né, assim, algo vai ter que ser caracterizado então por ele, né? No caso, o adjetivo ele não é uma classe assim que ele vai depender de outra, né? Ele vai estar ligado a uma outra classe, que nem o artigo. O artigo ele está relacionado ao substantivo, né? Ele agrega informações ao substantivo, né? Ele denuncia o gênero e o número. E o adjetivo ele vai estar assim acrescentando mais informações, né? Caracterizando, né? Qualificando, indicando um estado, indicando um atributo, né, para esse substantivo. Então, existem classes que elas não vão ser assim independentes, né? Elas vão estar sendo subordinadas a uma outra classe. O adjetivo ele já tem até no próprio nome dele, esse ad, ele quer dizer junto, né? Junto a, né? Um prefixo lá do latim, né? Então ele também até traz na etimologia dele essa tendência dele de estar tendo que ser agregado a uma outra classe, né? Estar junto dela, né? Estendendo essas informações, né? Então, assim, mas como assim qualificar, né? O que seria assim qualificar? Quando a gente estuda assim, o adjetivo assim, no fundamental, a gente escuta muito essa coisa de que o adjetivo é a qualidade, né? Aí fica assim um pouco vago, mas o que é essa qualidade, né? O que quer dizer essa qualidade? Então, a qualidade, assim, essa palavra, assim, ela é muito ampla, né? Ela pode indicar, assim, alguma característica da física desse substantivo. Pode também indicar, assim, um estado, né? Até assim classes que não são adjetivas, né? Assim, não é um adjetivo, mas ela tem uma função adjetiva. Por exemplo, o numeral, ele apesar de ser uma classe, ele tem uma função adjetiva também de estar ligado ao substantivo, dando alguma informação a mais. Então, o adjetivo, ele é uma classe, mas assim parte um pouco do princípio que qualquer classe que tem essa função de estar ligado ao substantivo para dar alguma informação, tem uma função adjetiva. Ela pode não ser da classe dos adjetivos, mas ela pode ter a função adjetiva. Por exemplo, o artigo, o numeral, eles não são adjetivos, mas eles exercem essa função adjetiva porque eles estão ligados a alguma outra classe, entende? O adjetivo especificamente seriam as qualidades, né? Então o artigo já indica uma coisa, o numeral a quantidade. O adjetivo seria assim, esse traço a mais do substantivo. Lembrando que adjetivo não é só aquela coisa de alto, magro,
gordo, baixo, né, pequeno, grande, porque se vem muito com essa ideia de que o adjetivo está muito na caracterização física, né, dos traços de aparência, né, e isso é uma visão limitada do adjetivo, né. Então, o adjetivo ele tem essa postura em relação ao substantivo de ser subordinado a ele, de ser dependente, de estar junto a ele, né, trazendo algo sobre ele, né? E o adjetivo também vai ser uma classe variável, né? Nós já vimos que o que é uma classe variável, né? Uma classe variável é aquela que é modificável, né? Pelas flexões, né? De gênero, de número, né? E no caso do adjetivo, também ele tem a classificação quanto ao grau, né? Então isso a gente vai estudar assim em outros vídeos para não ficar muito extenso, né? Deixa eu ver o que eu poderia falar mais assim nesse, já que não é tão específico da explicação dos detalhes, né? Bom, então a gente vai ver isso mais a posteriori, né? Que sobre essas flexões, né, do adjetivo, né, em gênero, número, né, e grau. Também vamos ver os adjetivos pátrios, né, o que seriam eles, né? Adjetivos assim, biformes, né, uniformes, né, adjetivos que são primitivos, derivados, né, quer dizer, o assunto é bem extenso para eu estar falando só nesse vídeo, entende? Então eu vou ficar por aqui, né, para poder detalhar melhor sobre o adjetivo devagarzinho, né, com vocês, tá? Ó, um beijo, né, e a gente vai complementar esse vídeo numa outra aula, tá bom? Tchau, gente.